Oi. Boa noite, pessoal. Celular, se possível, silencioso. Alô, ok? Todo mundo ok? Vamos lá. Sênior, o jogo de hoje, 3-0, o Bahia chega aos 17 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Vejo que domingo tem um adversário mais difícil do ano até então. O que é que você pode melhorar desse time que venceu o Atlético hoje para fazer os 3 pontos diante do Palmeiras e tentar ser líder já no domingo? Bom, o Palmeiras tem um jogo para realizar amanhã ainda que pode chegar numa diferença de pontos que não nos permita brigar pela liderança. Para mim, importante hoje, o time produziu bem, especialmente no começo do jogo. Teve um momento que caiu um pouquinho ali na parte de marcação, apesar que conseguiu se defender bem, mas estava numa linha um pouco mais baixa do que a gente trabalha, né? Eu acho que tinha muitos jogadores retornando, que é o caso do David, do Everton, que ainda não estão 100% na sua condição física, e teve um momento do jogo que nós erramos bastante passes, né? Fomos encaixar contra-ataques e erramos muitos passes. De positivo fica a dedicação de todos hoje, da mesma maneira como nós paramos no jogo lá em Belém, hoje também, acho que nós competimos muito até o final, acho que é destacar a parte de competitividade de todos, dedicação, você vê o próprio Everaldo dando carrinho aqui no final antes de ser substituído, o Kiki correndo muito, mesmo não sendo tecnicamente um jogo brilhante, mas nós nos posicionamos bem, competimos bem, quando tivemos a bola, tivemos bons contra-ataques, puxamos boas arrancadas para a parte final do campo, no momento que eles tentaram pressionar a gente, né? Acho que o segundo gol veio no momento que eles estavam bem no jogo e nós conseguimos aquele segundo gol. Teve o pênalti que eu acho que criou uma expectativa que eu achei até que foi pênalti do telão que eu olhei, né? Mas não tem outros ângulos assim. E o time continuou batalhando no segundo tempo. Acho que não desistiu, se posicionou bem defensivamente. David fez um bom jogo. Me pareceu bastante cansado, bastante desgastado, né? Tanto ele quanto o Nico muito desgastado no final do jogo, mas linha de defesa bem, novamente, Caio, Jean e Everton na construção no primeiro tempo conseguiram envolver bastante o Atlético, sofreram um pouquinho na marcação, que é normal. Esperamos que a gente possa ter mais ritmo para o próximo jogo, né? Nós temos 72 horas aí para um pouco mais de 72 horas para se recuperar. O jogo é domingo às 4? Não, que hora? 19? Vamos ter aí boas horas para tentar recuperar o time para mais um jogo, como você falou, contra o líder do campeonato. Boa noite, Rogério. Então, o Bahia fez 1-0 hoje, assim como fez contra o Remo, e até, como você mesmo falou, teve uma queda de rendimento ali momentânea. O que foi aprendido no jogo contra o Remo e o que foi feito no jogo de hoje para que fosse diferente? Contra o Remo, sofreu o revés, hoje conseguiu ampliar o placar. Eu acho que Desculpa. Se me permite concluir, uma jogada específica, que é a jogada do lado esquerdo com o Pulga, que vem fazendo desde o jogo contra o RB Bragantino. É uma jogada ensaiada ou é algo do jogo? A jogada do primeiro gol? Isso. Não, que foi parecido até a jogada do primeiro gol é uma bola bem trabalhada que chega até ele, e logicamente aí a gente tenta contar sempre com as virtudes do 1 para 1, colocar em situação de igualdade para que possa sair jogado. Acho que o Everaldo foi atento também, né? Atacou bem o primeiro pau ali no movimento de cabeça, não dando chance para eles. A primeira parte da pergunta que eu me pedi do 1-0 contra o Remo. Do 1-0. Eu acho que nós fizemos um gol, o segundo. Nós poderíamos ter feito também lá. Nós jogamos para fazer o 2-0 lá. Só que eu acho que tivemos até por mais tempo lá em Belém o controle do jogo do que hoje. Hoje ele caiu um pouco mais cedo o controle. Mas nós continuamos sendo perigosos, agressivos nos contra-ataques, daí mudando um pouquinho a maneira de jogar. E o segundo gol, ele te traz um pouco mais de tranquilidade para dar sequência, né? Então, acho que dá mais confiança. Nós estamos dentro da nossa casa, o nosso torcedor, sem dúvida, também passa uma energia muito positiva. Eu acho que tem que a gente destacar isso. Os 1 contra 1, tanto de Pulga quanto de Kiki, teve muitas oportunidades também na caça do Léo no Everton, né, e abrindo esse buraco nas costas da defesa do Atlético, que teve boas oportunidades também de cruzar bolas para trás, de finalizar também à frente, um pouquinho impedido às vezes, né? Então acho que nós tivemos uma boa variação de jogo. O Atlético teve controle do jogo dos, uns 20 ou 30 minutos nesse meio do primeiro tempo,
mas também não criou assim oportunidades claras de gol, né? Teve muita bola lançada, Léo fez boas coberturas, bolas enfiadas, interceptações. Acho que nós pecamos um pouquinho em um determinado momento do jogo em recuperar a bola e perder muito rápido. Recuperar a bola e perder. Foi onde nós cansamos um pouco nesse meio do primeiro tempo. Depois o time acho que veio bem, para o segundo também, trabalhou bem a bola, cometeu alguns erros ali, né? Hoje o Eric errou 1 ou 2 bolas na construção ali no começo, depois que ele aqueceu, depois que ele entrou no jogo, melhorou. Mas se destacar positivamente a atitude de todos no dia de hoje. E logicamente o resultado sempre ajuda, né, você a ver coisas melhores. Boa noite, professor. Eu queria que você falasse a respeito da estreia do Léo Vieira, né? Ele chegou há pouco tempo e por que a escolha dele para ser titular na noite de hoje? O Léo, a principal escolha é o ritmo de jogo. O Léo vinha jogando muitos jogos em sequência, né? Poderia ter ido com o João Paulo, foi uma opção minha, conversando eu e o Duda, né? O Duda trabalhou mais com o Léo diretamente, esses 3 treinamentos. Sábado ele treinou com a gente, segunda e terça, né? O João, eu já tinha visto 7 jogos do João, que eu comuniquei ao João hoje que o Léo começaria o jogo, fiquei também, foi uma decisão difícil para mim, porque um jogador já está aqui há bastante tempo e o outro está chegando, mas o Léo, de qualquer maneira, teria que jogar em determinado momento, e eu queria... eu trabalhei com o Léo faz 12 anos, eu vejo pela TV, vejo os jogos, mas eu acho que o Léo, ele é um cara tranquilo, calmo também, e eu acho que o principal fator foi o ritmo de jogo. O Léo vinha de todos os jogos jogados no Campeonato Brasileiro. O João estava sentindo um pouquinho essa falta de ritmo, então eu preferi no dia de hoje dar essa oportunidade para o Léo para a gente poder ter uma análise do que a gente tem, dos 2 goleiros que a gente tem hoje que brigam por essa posição. E o Léo fez um bom jogo, tanto com os pés quanto com a mão, teve calma, enfim, dentro de tudo que eu passei para ele, das dinâmicas de jogo e tudo que o Duda treinou com ele, eu acho que ele fez um bom jogo. Claro, se dá errado, todo mundo ia dizer, pô, como é que o cara chegou há 3 dias, né? Mas o futebol está muito sobre isso. Dá certo ou errado, o resultado vira ou não. Mas foi uma escolha. Infelizmente, a gente, nessa função, a gente tem que tomar decisões, né? E a gente tem que contar que as coisas deem certo para que a gente tenha a convicção que acertou no final nessas decisões. Foi uma escolha minha, mas para conhecer, ver de perto o Léo jogando e para dar essa oportunidade para a gente, pelo fato do ritmo de jogo que ele vinha tendo com a Chapecoense. Boa noite, meu caro Rogério. Você, teoricamente, o Bahia tem um jogo mais difícil no próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. Mas você fará um revezamento entre os 2 goleiros ou esse primeiro jogo do Léo credencia ele já ser o titular da equipe do Bahia? Como eu falei agora há pouco, eu gostaria de ter visto ele. Vou analisar, nós temos treino quinta, sexta e sábado para a gente pensar e chegar a uma decisão para o jogo de domingo. Rogério, você saiu muito chateado no penúltimo jogo, né? E falava de atitude, falava de que se quer chegar longe, quer algo mais, você tem que fazer mais. E hoje o Bahia... eu achei até interessante que no início do segundo tempo, meio que o Atlético Paranaense chamou o Bahia para o esparro, né? Quis acelerar e, por vezes, os próprios jogadores tentavam e depois voltava, construía, pensava o jogo, tocava a bola, tiveram paciência. Sim. Isso é fruto dos dias, do resultado, sim, tudo que vocês conversaram, mas dos dias de treinamento para entender que a mudança de atitude pode mudar o patamar desse mesmo elenco. Você falou de querem colocar o nome na história, tem que fazer algo grande. E ganhar jogos dentro de um brasileiro é tornar-se grande dentro de uma competição difícil como essa. Né? Eu acho que também a característica de cada um, né? Você ter o Everton de volta te ajuda a ter um jogo de controle de bola, né? A entrada do David, o Gabriel fez ótimos jogos nesse espaço de tempo, mas não é a principal característica do Gabriel a construção de jogo, né? Lá em Belém nós não tivemos o Nico, foi isso? O Nico é um jogador que tem, né, tem essa experiência, então assim, eu acho que isso também influenciou, acho que o jogo em casa influencia, o gramado hoje estava, apesar de não estar excepcional, mas estava bem alta a grama no dia de hoje, freou muito a bola, né?
estava em melhores condições do que aqui, ele favoreceu mais um jogo combinado. E o time do Atlético é um time muito bom. É um time bem estruturado, com esse quadrado por dentro que joga, né, com Julimar e Dudu, que vem fazer essa aproximação. Eles têm muita força, Viveiros tem muita força de arrancada. Eles têm jogadores que aceleram bem o jogo, né? Mas eu acho que nós, em linha baixa, um pouco baixa demais até no primeiro tempo, melhora um pouco no segundo tempo, nós tiramos bastante espaço do Atlético. Demos poucas chances de contragolpe, de atingir o espaço em velocidade. Lógico, quando você comete um erro de passe, que é mais do que o normal, um passe fácil, o Atlético chegou nesses momentos em que nós erramos. Mas eu acho que o time teve consciência defensiva e comprometimento. Eu acho que é elogiável a atitude de todos hoje quando participaram do jogo. Defensivamente o time se entregou muito, né? Eu acho que isso é o comprometimento e tudo que a gente sempre quer e que na maioria das vezes tem. Eu não sei o que aconteceu realmente no jogo passado contra o Remo, que nós caímos tanto de produção do primeiro para o segundo tempo. Boa noite, Rogério. Falando especificamente sobre a lateral direita, hoje você teve o retorno, né, do Acevedo ao time titular, né, após um jogo cumprindo suspensão, e também teve o retorno do Gilberto, depois de um período tratando ali da apendicite. Como é que você pensa essa posição para as próximas partidas? Retorna o Gilberto, que teoricamente era o titular da posição no início da temporada, e tem o Acevedo em grande fase nesse momento. Como é que você pensa para os próximos jogos? É uma decisão difícil, né? É que hoje, o que eu pensei, eu já tenho o David voltando. Eu tenho Everton voltando. Eu não posso arriscar dois caras do mesmo lado na mesma... Era uma escolha. Ou mantinha Gabriel Xavier com Gilberto, ou tentaria um David com o Nico, que já está com ritmo de jogo. Esse foi o meu pensamento. Mudar numa última linha, duas posições, com dois jogadores voltando de lesão, eu acho que é um pouco pesado. Acho que eu correria riscos demais. E o que o Atlético tem de bom? Esse contragolpe, né? Provavelmente o Gilberto, assim como o Everton cansou, o Gilberto também cansaria. E aí eu não tenho troca para todos, né? Eu não tenho essa troca para todos. Então, o Gilberto já voltou, treinando bem. Tecnicamente, eu acho o Gilberto um ótimo jogador. Vamos analisar bem a parte física, né? Mas é um jogador que, junto com o Roman, são os dois laterais direitos de origem. É que o Nico, desde a final do Campeonato Baiano, ele entrou muito bem naquela função. E é uma concorrência que é difícil. É bom ter bons jogadores. Lógico que um fica, às vezes, um pouquinho mais triste, chateado, porque não está tendo seus minutos, mas com certeza o Gilberto é um jogador que nós vamos usar no decorrer. Se não começar no próximo domingo, estará jogando em outros jogos, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Rogério. Seguindo na linha dos retornos, hoje teve, como você disse, o retorno do David Duarte. Como é que você avalia a partida dele após um tempo lesionado e o que é que o Bahia ganha com ele em campo? Bom, eu acho que o jogo aéreo dele e do Gabriel são os dois melhores jogadores que nós temos em defesa de bola aérea. Qualquer um dos dois traz uma tranquilidade. Nós necessitamos sempre de um desses dois estar em campo para ter uma tranquilidade, porque eles são jogadores que dão direção, eles são que vão para a bola na bola aérea, né? Alguns marcam individual, outros marcam em zona, e normalmente são esses jogadores que acabam fazendo o cabeceio. Então, nós sempre pretendemos colocar um ou outro. Eu acho que são jogadores distintos. O Gabriel é um jogador de muita fibra, muita raça, dedicado, um menino ótimo. E o David é um jogador mais talentoso na construção, que acha melhores passes, né? Os dois têm essa facilidade do jogo aéreo. Agora o David acabou bem desgastado o jogo. A hora que eu fui fazer as últimas trocas, ele levantou a mão para alguém me falou, o David está pedindo para sair. O Ademir veio falar para a gente que o David estava pedindo para sair, aí criou, até eu conseguir falar com ele, e ele já estava sentindo um pouco de cãibra, né? Então vamos dar uma olhada como é que, mas para os jogos em especial, que você quer ter a posse e construir dentro de casa, o David te dá essa virtude a mais. Mas sempre lembrando que o Gabriel foi extremamente competitivo em vários jogos. E vamos ver como que o David se comporta na recuperação, principalmente amanhã vai fazer a recuperação, sexta-feira a gente tem uma noção melhor de como ele se encontra. Boa noite, professor, parabéns pelo triunfo. Queria que você comentasse um pouco sobre o sorteio da Copa do Brasil, saindo um pouco da partida de hoje, né? O Bahia vai enfrentar novamente a equipe do Remo, e como que vocês estão enxergando esse enfrentamento, como vocês estão enxergando aí esse momento agora após, né, na verdade, essa derrota por 4-1? Bom, eu acho que é uma oportunidade que você tem de
de enfrentar uma equipe que nos impôs a nossa maior derrota aí dos últimos tempos, né? E da gente tentar mostrar que nós temos capacidade de enfrentá-los e passar de fase. O Remo contratou muito nos últimos tempos, aí, né? Até o fechamento da janela, veio trazendo muitos jogadores. Mas nós também vamos ter tempo para tentar preparar essa equipe. Vai ficar apertado o primeiro jogo, porque se eu não me engano, a gente vem de um Flamengo de domingo, quarta no Remo e sábado Santos, né? É a semana mais exprimida que nós temos, mas eu acho que se a gente continuar recuperando esses jogadores que estão voltando de lesão e dando ritmo, dando parte física, trabalhando bem, eu acho que nós temos que mostrar que nós temos condições de merecer estar na próxima fase da Copa do Brasil. É um sorteio com 2 clubes da Série A, claro, teve 3 ou 4 sorteios ali, com clubes que se enfrentam, Mirassol e Red Bull, nós e Remo, Curitiba e Santos, se eu não me engano, é outro confronto de Série A, Chapecoense e quem? E Botafogo, então são os confrontos de Série A, logicamente são times melhor preparados, mais difíceis, mas temos que mostrar que nós temos capacidade e merecemos estar na próxima fase, mostrar dentro do campo de jogo o que nós queremos. Boa noite, professor. Parabéns pelo resultado. Hoje eu queria fazer uma pergunta diferente do que normalmente faço de análise. Rogério, eu queria, na sua visão e opinião, entender o que é que falta ao Bahia, que às vezes dá a sensação que existe um limitador no elenco. Como assim um limitador? Às vezes que o Bahia tem a oportunidade de dar um passo a mais, por exemplo, ano passado e algumas outras oportunidades, teve a chance de ser líder dependendo apenas de si. Contra o Fluminense, não estou dizendo que tinha que ser campeão da competição, mas tinha uma chance iminente de se classificar e acabou não conseguindo. Houve outras situações que o Bahia dependia apenas de si mesmo e não conseguiu ir à frente. Aí encaixa esse limitador que eu quis perguntar. O que é que falta para quando chegar os jogos que o Bahia depende apenas de si, o Bahia dar um passo à frente e mostrar com solidez do trabalho que é muito bem feito pelo senhor? Bom, com relação ao Fluminense, eu acho a equipe do Fluminense muito boa. Tanto que hoje, ao menos estava ganhando o jogo, não sei se continua ganhando ou não, mas estava ganhando o jogo. E se consolidando junto com o Palmeiras ali na frente, né? Então a equipe do Fluminense é muito boa. Qualquer encontro que você tiver com o time do Fluminense, nós já empatamos jogos aqui esse ano, né? Empatamos com eles aqui. Ano passado ganhamos de 1-0, sofrido o primeiro jogo de Copa do Brasil. Então determinados times talvez tenham estejam mais preparados que a gente, tem um melhor treinador, tem talvez um ou outro melhor jogador, ou um melhor conjunto de jogadores, né? O que eu destaco sempre é que um clube de futebol que não é gerido por uma SAF, ele tem o objetivo daquele momento, né? Como que nós vamos trazer um jogador, por exemplo, de 25 milhões de euros com 28, 30 anos? É difícil, né? A empresa, ela pensa no lucro. O clube pode gastar até o último centavo, às vezes até dever um pouco, né? Pode passar desse limite com certos jogadores. O que fica é que nós temos jogadores jovens para tentar desenvolver. E talvez em momentos agudos isso possa fazer diferença contra equipes que podem se dar ao luxo, como o caso, por exemplo, do Palmeiras, que trouxe o Arias agora, repatriado por um valor altíssimo, mas é um cara que entrega muito no momento, né? Então essa é a diferença de uma empresa que gerencia o futuro e às vezes, logicamente, pode se faltar alguma coisa no presente e para ter no futuro, né? Às vezes pode fazer falta uma peça ou outra. Eu acho que todos eles dão o seu melhor. Se nós não conseguimos uma posição melhor, talvez porque outros elencos, treinadores, /treinador, possam estar num momento um pouco à frente da gente, né? Mas vamos tentar novamente esse ano fazer o melhor que a gente pode com o nosso esforço, com o esforço dos atletas, com a dedicação e a capacidade de todos nós juntos. Boa noite, Rogério. Você falou que essas próximas semanas vai ser o calendário mais apertado agora nessa primeira janela antes da Copa, né? Da semana do jogo de Copa do Brasil. O Bahia vem nesse momento de 10 dias de descanso /treino e enfrentou um Atlético Paranaense que vinha de 3 dias com o jogo, com a viagem no meio, né? O quanto da tua estratégia para hoje e para o restante da temporada vai também se basear um pouco nessa diferença física que o Bahia vai ter em muitos momentos contra adversários, de estar mais descansado e de estar pegando adversários que talvez venham
mais combalidos? Olha, eu acho que nós temos que podemos ter muitas oportunidades realmente com equipes que estão jogando outra competição internacional e vamos ter essa, em tese, né, a vantagem de você ter às vezes uma semana para se trabalhar. Nós precisamos ter todos os jogadores à disposição. Se você tem bastante opções à disposição, essa semana é de muito valor. Às vezes quando você tem muitas ausências, muitas lesões, você esbarra num limite que você tem para chegar. Mas acredito que em muitos jogos nós possamos, com determinados adversários, elencos parecidos com o nosso, isso possa se tornar uma vantagem. Para um ou outro jogo, contra equipes que têm uma variação maior de jogadores, um número maior de jogadores, talvez não se torne tanta vantagem, porque você tem condições de mais substituições. Para nós é importante termos à disposição hoje os 7 meio-campistas que nós temos, incluindo o Nico, que hoje momentaneamente jogou na lateral, mas nós temos hoje começar com Caio, Jean, Everton, e ter Nestor, Michel e Eric no banco. Isso é uma coisa extremamente importante, mas, por exemplo, nós temos o William voltando de lesão, nós temos Everton voltando de lesão, nós temos David voltando de lesão, nós estamos tentando usar essas semanas para tentar condicionar esses jogadores. Se conseguirmos manter esses jogadores longe de lesões, eu acho que isso pode ser favorável para a gente fisicamente em determinados jogos, sim. Fala, Rogério, tudo bem? Bom. Em coletivas anteriores, você mencionou que ao dividir o campeonato em blocos de 5 partidas, Sim. os times que jogam na parte de cima da tabela performam ali entre torno de 11 de 15 pontos, 7 de 10 pontos, algo em torno de 70%, que hoje é o aproveitamento que o Bahia tem na competição. O Bahia rompe esse segundo bloco fazendo 6 de 9 pontos e terminou o primeiro com 11 de 15 pontos. Aí eu te pergunto, olhando para esse histórico da campanha do Bahia no campeonato, quanto isso serve de combustível e retroalimenta os sonhos e objetivos do Bahia para o resto do campeonato? Para mim, é o que eu tento fazer para você ter objetivos mais curtos, né? Eu falo bloco de 5, poderia usar bloco de 6, nunca vai dar certo, porque são 19 jogos, na verdade, por turno, né? Mas eu tento fazer com que esses blocos se tornem combustível para eles tentarem alcançar, né? Eu falo que em 2005, 6, 7, 8, os 66% eram suficientes para você ser campeão brasileiro. Mas que nos últimos anos, essa força que Flamengo e Palmeiras adquiriram, e até o Botafogo no ano que foi campeão, esses times passam já hoje de 70%. Você vê o próprio Palmeiras de aproveitamento hoje, né, com 19 pontos. Claro que é difícil para você ser campeão brasileiro, não é uma coisa, né, não é o normal, natural, tanto que não acontece há tanto tempo. Mas eu acho que se a gente conseguir se posicionar através dessas contas, e claro, nós temos Palmeiras e Flamengo dentro dos nossos próximos 3 jogos, e o outro é Mirassol fora de casa. É difícil, mas eu acho que é uma maneira de fazer com que eles se sintam no jogo, que eles tenham a paixão pelo jogo. Menos que 10 pontos de 15, você não briga pelo título. Títulos você quer 11, 12, 10, um bloco. Agora, é difícil você manter isso contra equipes tão boas que você enfrenta, né? Depende se pega 2 jogos fora de casa, seguido, tal, né? Por isso que nós temos que aproveitar cada oportunidade que o campeonato nos dá. Por isso que eu fiquei, o Barão não falou ali, mas eu fiquei tão, não foi, assim, eu fiquei decepcionado comigo mesmo pelo jogo do Remo, porque não que o Remo é uma boa equipe, jogando dentro tem uma torcida também que compareceu no estádio e tudo, mas eu via como uma grande oportunidade de atingir essa pontuação, né? Até acho que talvez me excedi um pouco na entrevista, mas era uma coisa que me incomodou, a maneira como nós perdemos aquela oportunidade. E ela não volta mais, né? Então, assim, aí a gente tem que se superar muito e ser muito assertivo dentro de casa. E dentro de casa você também pega adversários como foi o Fluminense, que veio aqui e empatou, como vem o Atlético, que vem bem e teve a oportunidade. Não é fácil você se manter firme, coeso dentro de casa, quando você tem uma oportunidade que você pode beliscar fora, você tem que aproveitar, né? Mas eu até falei, me excedi um pouco talvez até na entrevista, né? Que você quer tanto aquela oportunidade, você quer tanto dar um passo acima, que às vezes você também, minha vida é o jogo, minha vida ela é voltada para construir a vitória, para construir esse triunfo como foi o de hoje. Hoje eu vou feliz para casa. Não, Felipe, porque nós fizemos acontecer as coisas. E é assim, quando você tem a oportunidade, você vê que ela existe, porque eu falei para o Charles aqui nos primeiros 30 minutos de jogo, eu falei para o Charles,
o jogo tá... Nós tivemos muitas oportunidades nos primeiros 30 minutos de jogo, então o jogo tá bom para nós, né? E parece que naquele dia nós não aproveitamos, mas a vida é assim, você tem 50, 60 jogos, às vezes você desliga em um ou outro jogo, alguns times não desligam, e por isso que eles são campeões. Pronto, pessoal, encerrado. Obrigado, pessoal, por hoje.